pessoal, então continuando aqui, pessoal, a gente fez aqui rapidamente na máquina a conta de f de x, e dá aproximadamente menos 1,05, né? Então, um pouquinho maior que isso, na verdade, maior eu digo aqui acima, né? Então é menos 1,040 e tal. Bem, então continuando nessa conta, a gente já tem dois pontos aqui. Primeiro esse daqui e olha um detalhe, para x igual a zero, o y também é zero, então facilita bastante aqui. Bem, então esse é a nossa observação. Um detalhe é o seguinte, como a gente tinha a questão da concavidade, a gente viu para x acima de menos 2 sobre 9, a concavidade é voltada para cima. E antes a concavidade é voltada para baixo. Isso é um detalhe muito importante. O seguinte, pontos de máximos e de mínimo, né? Foi uma coisa que a gente estudou também. Observe um detalhe, o y' quem é? Essa é uma parábola com cavidade voltada para cima, tudo bem. Mas vocês observem o delta dela. O delta é b ao quadrado, ou seja, 16 menos 4 vezes 4ac, né? Então, 4 vezes 9 vezes 5, né? Então, é 4 vezes 45, que dá justamente 180. Então, 16 menos 180 para vocês aí, que dá 164. Então, esse valor, menos 164, ou seja, é um delta altamente negativo, né? Então, nessa questão, essa função não tem raiz. Como é uma parábola de concavidade voltada para cima, é sempre positiva. Mas ainda, essa função, ela denota que a nossa y é sempre crescente, porque aqui é a derivada. Lembra lá, derivada positiva significa função crescente. Bem, então a gente tem o seguinte, a gente tem que a função é crescente e que a concavidade muda de sinal. Nesse ponto aqui, a concavidade é voltada para cima, dessa maneira. Anteriormente, a concavidade é voltada para baixo. Isso aqui é apenas um esboço, gente. Não quer dizer exatamente que o gráfico da função seja totalmente dentro dessa escala. Mas ele vai ter um certo comportamento dessa maneira. Ele não possui máximos nem mínimos, nem mesmo locais. Ou seja, não tem pontos onde a derivada dá zero, nem tem pontos de máximo. Bem, então nesse contexto aqui, isso aqui é y igual a f de x. Nesse contexto, a gente tem um esboço do gráfico dessa função. Continuando aqui, este ponto onde houve a mudança de concavidade são os famosos pontos de inflexão. Então, aproveitando que eu já tenho aqui mudança de concavidade, eu vou escrever aqui o que é justamente pontos de inflexão. Então, pontos de inflexão são justamente os pontos onde a concavidade é mudada, né? Você tem uma mudança de concavidade. Então, nesse caso, um ponto de inflexão. Então, o ponto de inflexão da função anterior, o ponto de inflexão da função anterior é no caso x igual a menos 2 sobre 9, porque é justamente onde a concavidade tem uma mudança. Aqui, concavidade voltada para baixo, vocês lembram que o f' o f duas linhas é negativo, e aqui o f duas linhas é positivo, então obrigatoriamente aqui o f duas linhas é zero. Então, neste caso, f duas linhas de menos 2 sobre 9 é igual a zero. Vai ver aqui. Esse é justamente o ponto onde a gente teve a mudança de inflexão. Então, dessas técnicas a gente consegue ter auxílios para elaborar gráficos, né? A gente vai ver aqui mais um exemplo e aí partimos para um caso tipo, um programa computacional, onde a gente pode ter ajuda para fazer os resultados. Vou aproveitar aqui apenas este lado aqui, vou escolher uma função adequada para a gente trabalhar. Bem, a função que eu vou colocar aqui, outro exemplo 2, seria y igual a... Bem, aqui eu vou colocar uma quadrática menos
menos 3x mais 2, isso daqui elevado ao cubo. Isso aqui eu tenho, anteriormente ao elevar ao cubo, eu tenho uma concavidade, eu tenho uma parábola de concavidade voltada para cima. E observem o detalhe. Aqui eu vou ter as raízes dessa parábola, eu vou já ter através daquela fórmula que eu tenho. Menos a soma e o produto. Então, menos a soma deu menos 3 e o produto deu 2, né? Então, a gente já sabe que uma raiz aqui eu posso dizer que uma vai ser 1 e a outra raiz vai ser 2. Então, a gente já tem duas raízes dessa parábola, né? Então, eu sei que y de 1 é igual a y de 2, que é igual a 0. Então, essas são as duas raízes. Bem, para desenhar a parábola, a gente já faria simplesmente só um cálculo auxiliar. Você simplesmente faria isso daqui, né? Você tem aqui o 1, você tem aqui o 2, você tem o vértice ocorre justamente no ponto médio, né? Então, o vértice é igual ao que ocorre aqui no ponto médio, né? 1,5. Então, você vai ter esse comportamento aqui. Faltaria apenas a altura do vértice, que isso daqui é justamente menos delta sobre 2A, aliás, menos delta sobre 4A. E aí você tem justamente o valor desse vértice. Bem, então, observação, aqui o delta seria 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 2, então daria 1. Então, justamente quando eu substituo aqui, dá menos 1, como A é 1, então isso aqui dá menos 1/4. Bem, então esse daí seria o gráfico, porém a nossa função está elevada ao cubo. Então, o que nós podemos observar aqui através das concavidades, né? A gente sabe que a concavidade aqui vai ser sempre voltada para cima. E o que acontece com a derivada segunda dessa expressão, né? Então, vamos estudar um pouco esta função aqui. Vou deixar aqui o título, mudança de concavidade. Ó, pessoal, nesse caso a gente vai ter a seguinte observação. Y' vai ser quem? Regra da cadeia, aqui 3 vezes x2 menos 3x mais 2 ao quadrado vezes a derivada do interno, que é justamente 2x menos 3. Esse daqui é a nossa regra da cadeia, para fazer a primeira derivada. Bem, aqui através dessa observação a gente encontra 3 pontos críticos. O primeiro vai ser quando isso daqui dá 0, que a gente já viu que é 1 e o 2. E o terceiro vai ser quando isso aqui dá 0, que a gente vai ver que é 3 sobre 2, é 1,5, né? Que é justamente aqui. Então, a nossa função, ela tem justamente 3 pontos críticos, né? Então, aqui 1, 2, 3. Isso aqui já é um ponto crítico dessa. E aqui observou-se que tem mais um ponto crítico. Então, vamos agora para a derivada segunda. Derivada segunda, agora temos que usar a regra do produto, um pouco mais bem elaborada. Então, primeiro repete aqui a constante, aqui você baixa o 2 e aqui você repete x2 menos 3x mais 2 vezes a derivada da interna, que é essa daqui. Então, vai ficar mais 2x menos 3 elevado ao quadrado. Falta ainda repetir a primeira, mas a derivada da segunda. Então, é mais 3 vezes esse camarada aqui, menos 3x mais 2, e aqui você repete, agora deriva-se a segunda, né? Por sorte, a derivada da segunda deu 2, né? Então, aqui você vai ter essa observação, repetir a primeira, então aqui continua com o quadrado. Bem, então vamos ver como separar essa derivada segunda, para encontrar as raízes dela, né? Então, a derivada segunda aqui vai ser, colocando em evidência 3 vezes 2, que é a mesma coisa de 6, e colocando também em evidência esse polinômio aqui de grau 2, menos 3x mais 2. Já vemos aqui que é uma raiz para a derivada segunda. E aqui vai sobrar quem, pessoal? Bem, vai sobrar um outro tema aqui, ó. Vai sobrar esse
2x menos 3 ao quadrado, mais esse outro mais esse outro não ao quadrado, né? Sem o quadrado aqui, porque a gente só colocou um em evidência. Então é mais x2 menos 3x mais 2. Então aqui você vai ter esse resultado. Bem, nesse contexto a gente vai continuar aqui, colocar o 6. Esse aqui a gente já conhece as raízes, é um polinômio bem conhecido, já apareceu até em outros exemplos. Para o próximo, pessoal, notem que tem uma coisa boa aqui. A gente tem um polinômio de grau 2 e aqui a gente tem um quadrado. Então a gente tem também um polinômio de grau 2. A gente só falta identificá-lo. Então nesse caso, aqui só complementando, aqui a gente vai ter o que? Usando o produto notável, 4x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então é menos 12. Ou seja, 2 vezes 3, que é 6 vezes 2, menos 12x, mais 9. Isso daqui mais 3, mais x ao quadrado, menos 3x, mais 2. Então, complementando aqui, vai ficar 6. Bem, então, novamente, o que vai ocorrer, né? Então, x menos 3x, mais 2. Isso daqui que multiplica, somando-se tudo aqui, eu vou colocar 5x ao quadrado, menos 12x, menos 3x, vai dar justamente menos 15x. E aqui eu tenho 9 mais 2, que vai dar 11. Então, a gente tem um produto de duas... Só lembrando que esse aqui não precisa, a gente tem um produto de duas funções do segundo grau. Então, nesse caso, se a gente tem um produto de duas funções do segundo grau, vocês lembram lá de como verificar o sinal desses objetos. Primeiro, aqui as raízes eu já tenho, né? Isso aqui é igual a 6 vezes x menos 1 e aqui x menos 2. As primeiras raízes. A segunda raiz, vamos ver se há. Vamos através do delta. Isso aqui é uma parábola voltada para cima, então 15 ao quadrado. Dá uma pausa aí.